bem? Gente, que alegria ver o rostinho de vocês. Que alegria. Hoje é uma noite em que o Senhor preparou para falar conosco. Você acredita nisso? Né? Tá chegando a Késia também aí, a Priscila Sabino, que já é minha aluna de outras mentorias, a Ediane, né? Também a Vanessa tá aí, que é lá de Floripa. Vanessa, um beijo para você. Né? Eu tenho alguém que está sem nome ali, que foi a primeira a chegar, eu estava no carro, eu acho, eu não consigo distinguir quem é. A Ediane também está aí. Eu vou dar um tempo para vocês se apresentarem também, porque faz parte da dinâmica do curso. Já quero dizer para vocês que eu sempre sou aquela que meu coração é muito grande. Nunca dá tempo só para 3 aulas. Eu sempre digo, gente, vamos se reunir de novo? Vamos fazer outra rodada? Então, eu sou essa mulher que estou assim, sempre disponível para estar com mulheres, amo estar com mulheres, e quero falar para vocês nessa noite que estou na experiência do lar para completar 8 anos. 8 anos de mentoria só da experiência do lar. E essa mentoria, ela me reconstruiu como mulher, como mãe, esposa e como também profissional fora do meu lar e também dentro do meu lar, que eu cuido da minha casa, com amor, com carinho e com zelo. Foi através da vida dessa mulher aqui, eu não sei se vocês conseguem ver aí por conta do... Deixa eu tirar aqui o filtro para vocês enxergarem bem certinho. Deixa eu tirar o filtro aqui, sem filtro. Acho que vocês conseguem ver agora, né? Através da vida da Devi Tairos, essa mulher maravilhosa que viveu entre nós, e o Senhor a chamou para si, ela criou o curso Experiência do Lar, advindo também da experiência da mesa. Eu acho que muitas já ouviram falar sobre o livro Experiência da Mesa, muitas já foram convidadas pelo Senhor a sentar nas suas casas, nas suas mesas, através desse livro, e foi através dessa trajetória da Dev que ela começou o curso, então, Experiência do Lar, entrou o filtro novamente, deixa eu tirar para vocês verem. Esse curso Experiência do Lar, que muitas já têm o livro, né? A gente indica sempre a leitura. É muito importante você estar com a leitura do livro em dia e assistindo os vídeos. A minha amada lá em cima apareceu para mim, que está de cinza. Me diga seu nome, porque não está aparecendo seu nome para mim. Gente, durante a aula, que vocês tiverem alguma dúvida, manda um chat para mim, porque eu faço questão de responder a sua pergunta, tá? Já que aqui nós vamos ter um tempo tão corrido, né? E vamos, né, trazer algumas dúvidas e também esclarecer para vocês. E através do curso Experiência do Lar, pode falar, amada. Pode falar? Meu nome é Ana Flávia, cheguei na correria, acabei de chegar do trabalho. Chegou. O importante é que você está aqui, né, amada? Amém. Vou conhecer você também, tá? Logo vou deixar vocês se apresentarem. Sim. E o incrível é que o Experiência do Lar ele tem essa proposta de resgatar a dignidade e a santidade nos lares. O Experiência do Lar não tem a proposta de enclausurar você na sua casa e dizer que você precisa, né, estar ali o tempo todo. Não é sobre isso. É sobre você resgatar a dignidade e a santidade no seu lar. Né? Muitas mulheres foram embora das suas casas, muitas, né, tiveram que sair não por uma escolha, mas porque não tinham outra opção também para ajudar nessa questão da sustentação da família, né, o sustento em si, mas não tem nada de proibido aqui, porque a mulher virtuosa também era uma mulher de negócios, ela também era uma mulher empreendedora, ela também saía do seu lar, mas ela não esquecia de onde ela saía. É diferente. A gente só precisa se organizar, colocar em ordem de prioridades que a gente vai estudar aqui, para você ter um lar que tenha a dignidade e a santidade nele. Foi através desse curso, há quase 8 anos atrás, que eu me vi muito perdida desse lugar. Eu me vi construindo uma carreira profissional e eu esqueci de várias áreas da minha vida porque eu tinha um objetivo muito fixo e esse objetivo da minha área profissional me tirou totalmente o coração do meu lar.
E quando uma mulher tira o coração do seu lar, automaticamente outras áreas da sua vida também vai desfragmentando. É como se fosse, né, um castelo de areia que vai ruindo, à medida que você também vai se afastando o seu coração do seu lar. E aí vai desfragmentando a sua maternidade, o seu casamento, a sua relação em si com o lar físico. Você acha que aquele lugar ele não te cabe, ele não te serve. E foi assim que eu estava antes de conhecer esse curso. E à medida que eu fui convidada para ser aluna, igual a vocês hoje, eu também fui convidada 8 anos atrás. Eu sentei num sofá de uma mentora que tinha passado num caminho antes que o meu. Ela não era melhor do que eu, nem eu melhor do que ela, porque entre mulheres não existe isso. Entre mulheres, existem mulheres que passaram numa experiência anterior que pode ajudar outras mulheres a passarem também. Isso faz todo sentido no reino. No reino, nós somos mulheres femininas que se ajudam e cada uma tem a sua essência. Isso é lindo. Só que eu tinha perdido a minha. E a dracma que eu tinha perdido era justamente dentro do meu lar. E eu precisava procurar aquela dracma, pôr luz, afastar os móveis. Então, o Senhor colocou mulheres mais experientes na minha vida para me ajudar a empurrar esses móveis, a trazer luz onde não tinha luz, a dizer, Dani, eu passei nesse caminho também, eu vou te ajudar, eu vou orar por você, eu vou pegar na tua mão. E foi aí que o Senhor começou a construir as arestas da minha vida. Havia ruído muitas coisas. O divórcio tinha caído no meu coração também, e eu vou depois contar esse testemunho para vocês. Eu tive que realmente resetar a minha vida. Eu não sei se alguém já teve essa oportunidade de zerar todas as áreas da sua vida, voltar para o esconderijo do Altíssimo e como você tivesse nascido de novo, como Nicodemos poderia ter nascido. Eu vivi essa experiência. E foi através do meu lar, esse lugar que me acolheu. Acolheu quando minhas emoções estavam todas desfragmentadas. E o Senhor todos os dias dizia para mim, filha, quando você sentar à mesa comigo, eu vou te ensinar a ter uma família, a você reconstruir o seu casamento, a você colocar tudo no lugar, porque nós precisamos também da organização física para que o nosso espiritual também seja organizado. Então, foi assim, gente, que durante 2 anos eu fiquei escondida no meu lar. Mas no início eu esbravejei muito, porque eu achava que eu não merecia estar ali. Eu achava que o Senhor estava me punindo por ter uma casa para cuidar, por ter afazeres domésticos para fazer. Eu achava que o Senhor estava me punindo porque ninguém estava me vendo. Eu não era reconhecida. Eu chegava na igreja, as pessoas nem me conheciam, porque o Senhor disse assim para mim, você vai virar uma mulher invisível, Daniela. As pessoas não vão te conhecer, mas toda vez que você sentar comigo à mesa, eu vou te ensinar. Filha, eu te reconheço. Eu reconheço quem você é, porque eu te criei, a minha imagem e semelhança. E eu achava aquilo tão longe da minha percepção humana. Às vezes eu achava que eu estava ficando meio louca. Mas não, quando eu sentava na mesa, que eu tinha um encontro com Jesus, todos os dias, gente, à tarde, eu montava o meu lugar e montava o lugar de Jesus. E ele ia me ensinando, eu preenchia cadernos. Filha, faz assim. Até a xícara e o pires que eu comprei dessa época foram ditas por ele. Compra, assim, aquelas xícaras pequenas, filha, de café, aquelas que têm umas bordas com as flores. Eu comprei, até hoje eu tenho aqui, como símbolo daquele tempo que eu tomava café com Jesus. Então, gente, é possível nós estarmos nesse ambiente dentro do nosso lar. Um ambiente em que Jesus faz questão de sentar com você, em que Apocalipse 3:20 se efetiva na sua vida e na minha. Eis que estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz. Olha aí, você precisa ouvir a voz dele. E você abrir a porta, então tem 2 ações. Você vai ouvir a voz dele e você vai abrir a porta. Eu entrarei
e cearei com você. Então, eu tomei posse dessa palavra. E essa palavra começou a fluir na minha vida. Porque eu dizia, Jesus, eu preciso todos os dias abrir a porta para o Senhor. Eu preciso convidar o Senhor para estar comigo na minha mesa, na minha casa. E fazer da minha casa um altar para o Senhor. A gente quer fazer altares em muitos lugares. Para ser vista, para ser reconhecida. Tem mulheres que estão construindo altares assim gigantes e o Senhor está dizendo, filho, eu não estou nesse lugar. Eu não estou aí. Eu estou lá na sua casa simples, na sua mesa simples, que você faz de coração para mim, porque eu sou do coração. Eu não vejo a aparência, e o Senhor está falando com alguém. Eu não sou aquele que olha pela aparência. Eu sou aquele que sonda o coração. Então, o Senhor vai aceitar a sua mesa simples, quando você fizer para Ele de coração. Então, essa mulher que vos fala sou eu. Uma mulher construída nessa simplicidade. E para mim, tudo que é pesado, eu lanço sobre o Senhor, porque sobre Ele, nós lançamos o nosso fardo. Eu quero caminhar na leveza dos relacionamentos, na leveza de ter pessoas que caminham comigo e sabem que eu sou livre em Cristo Jesus. Na leveza de dizer assim, hoje eu posso desfrutar da presença do Senhor onde eu estiver. Aqui com vocês, no meu quarto, com meu marido, com minhas filhas. Nos relacionamentos que eu tenho, eu posso desfrutar dessa presença do Senhor. E aceitar também que o Senhor envia anjos como um instrumento deles para me ajudar, pessoas que são separadas pelo Senhor, para transbordar na minha vida. Então, se Deus escolheu um tempo para caminharmos juntas agora, é porque esse tempo vai ser um ralar para mim e para vocês. Eu vou aprender muito com a Lucia, eu vou aprender muito com a Kézia, eu vou aprender muito com a Priscila, eu vou aprender muito com a Leila, vou aprender com a Gabriele, com a Neisa, com a Vanessa, com a Ediane e com a Ana Flávia. Eu vou aprender com todas vocês. Por quê? O Senhor nos uniu com um propósito. Há uma aliança entre nós durante um tempo. E esse compromisso é meu com vocês e vocês comigo. Por isso que agora eu quero deixar também vocês falarem um pouquinho o nome de vocês, onde vocês estão e qual é a perspectiva que você tem com esse curso, tá? Eu vou começar pela Ana Flávia, que foi a primeira a entrar. Pode falar, Aninha. Graça e paz, pessoal. Eu chamo Ana Flávia, sou de Betim, Minas Gerais, uma cidade metropolitana aqui de Belo Horizonte, bem pertinho de BH. Eu tenho 46 anos, sou mãe de 2 rapazes, um de 15 e um de 18 anos. Sou pastora, né, há 12 para 13 anos, já sou pastora. Eu sou formada em terapia cristã e psicanálise clínica também. E eu comecei a me interessar muito pela questão da experiência no lar, porque, na verdade, há 3 anos atrás, assim como já foi dito pela Dani, eu também tive a minha vida transformada. Por um acaso, chegou até mim o livro Experiência da Mesa. E eu estava vivendo um momento muito difícil no meu casamento também, já pensando em me separar, né? As coisas não caminhavam bem. No início eu tenho 17 anos de casada, no início do meu casamento eu tinha uma mesa, depois eu moro em apartamento, achei melhor desfazer da mesa e fiquei muito tempo sem mesa. E quando eu comecei a estudar o livro, ele veio de encontro a muitas coisas na minha vida, não só as questões espirituais, mas a minha rotina também, porque a Davis, ela conta da filha, que era atleta, meus filhos são atletas de futebol também, eu me via naquela rotina louca de correria de casa, trabalho, igreja, esporte, tudo, e a gente começou a pôr em prática a experiência da mesa. Eu reuni minha família e falei que a partir daquele dia a gente estava levantando um altar em casa. E desde então, tem 3 anos que a minha casa foi totalmente transformada, né? A gente começou pelo livro A Experiência da Mesa, foi um divisor de águas, assim,
que eu não tenho nem o que falar, né, do que o Senhor fez. Ele mudou tudo. O primeiro testemunho que eu tive na minha casa, porque o meu marido ele é mais calado, ele é mais fechado, sabe? Eu já sou mais falante. E o primeiro testemunho que eu tive foi dos meus filhos. Eles falaram: mamãe, agora o papai conversa com a gente. Porque muitas vezes meu marido saía para trabalhar, chegava em casa, tomava banho, jantava, deitava e ia dormir. Não tinha um relacionamento com a gente, com os filhos. E hoje não, hoje a gente tem um relacionamento extremamente saudável. E eu comecei a trabalhar com mulheres também na igreja, né? Eu já trabalhava, mas desde então eu tenho falado muito sobre a mesa. A mesa se tornou para mim um altar mesmo do Senhor, e eu tenho tentado levar essa experiência para outras pessoas também. E logo depois eu comprei o livro, né? A Experiência do Lar, comecei a estudar também. E já tem mais ou menos um ano que eu procurava alguém para poder estar participando da mentoria. Tive um pouquinho de dificuldade, mas Deus me direcionou para a Dani, eu chamei ela e deu tudo certo. Glória a Deus, Ana. Amém. Pastora Ana, muito obrigada por você estar aqui. Amém, eu que agradeço. Testemunho, viu? Deus abençoe. A Amém. Vanessa está aí? Vanessa de Floripa, não sei se ela pode falar, ela tem crianças pequenas. Se ela não puder, pode. Pode falar. Oi, gente. Eu tô amamentando, daí eu não consigo abrir a câmera. Tá bom. Quer dizer, eu abri, mas tá escuro, vou fechar. Eu sou a Vanessa, eu sou casada há 12 anos e eu tenho 2 filhos. Tenho o Samuel de 2 anos e tenho o Mateus de 1 aninho, vou fazer agora esse mês. E eu moro em São José, Santa Catarina, que faz parte da Grande Florianópolis. E eu comprei o livro em 2020, que foi bem na pandemia, e eu estava procurando fazer o curso, e só que era muito caro, não tinha condições. E agora há pouco tempo Deus proveu de a gente conseguir fazer o curso. Agradeço a Dani ali pela oportunidade. O curso ali gravado, a gente conseguiu assistir a aula de várias formas, várias vezes, né? A aula, assim, foi muito bênção. E eu, com a minha rotina aqui, com as crianças, assim, corrido, para mim, online foi super importante, que eu consegui assistir no meu tempo ali, nos meus horários ali, com as crianças é bem corrido. E através desse curso, eu praticamente tenho transformado a minha vida, assim, porque eu não sabia ficar em casa e cuidar dos filhos. E ele veio, assim, para tirar uma escama dos meus olhos, né? Para olhar para o nosso lar com uma forma espiritual. E porque a gente é guardiã do nosso lar, né? Hoje eu faço totalmente diferente. Eu já acordo bem cedo, às 5 da manhã, 6 horas já estou de pé. Só que ao momento ali, troco as fraldas e já faço meu devocional, atraio a presença de Deus para minha vida. E já ligo um som ali, um louvor. Já quando eu vou tirar as crianças da cama, já faço uma oração com eles, leio a Bíblia. E eu faço tudo diferente, faço bem animada, porque eu sou responsável por atrair a presença de Deus para dentro da minha casa. E eu já estou ensinando isso para os meus filhos desde pequeno. A gente tem até uma caixinha de gratidão, colocamos ali todos os dias, ali já estou ensinando eles desde pequeno, ensinando no caminho, não é o caminho, ensinando no caminho, porque a gente, como guardiã do lar, a gente precisa se policiar e fazer isso, né? Criar filhos para o reino de Deus, para a sociedade. E é isso aí, esse curso veio assim, bênção de Deus para minha vida. Tenho feito tudo diferente e agora sim eu entendo que eu estou realmente no caminho certo. Amém? Amém, Vanessa. Obrigada, querida, pelo seu testemunho. Neisa, vamos fazer mais rapidinho para a gente conseguir todo mundo fazer, para a gente não levar muito tempo da aula. Vamos lá. Neisa, eu não estou te ouvindo. Abre teu microfone. Consegue abrir? Agora. Tá, vou falar rapidinho. Eu sou Neisa, pastora, né? Pastorei uma igreja junto com meu esposo, sou aqui do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, moro em Nilópolis e gostaria muito de saber mais desse curso. Sou casada há 41 anos, casada com um viúvo. Eu casei com um viúvo com 19 anos e ele tinha 3 filhos, um de 12, 13, 14 anos. Eu assumi os 3 filhos dele, depois eu tive mais 2, aí ficou 5 na casa. Já casei todos eles, já formei todos eles, um total de 10 netos, só uma menina, 9 meninos e uma menina. A família é enorme e unida,
para a honra e glória do Senhor, porque eu sempre fui uma mulher de oração. A minha arma forjada era oração pelas madrugadas, oração de joelho, oração com a cara no chão. É um segredo do casamento ser duradouro. Oração, perdão, né, e amor. Essa que é a diferença. E hoje eu estou aqui porque eu tenho há pouco tempo o livro que eu comprei, eu vi o livro, gostei, já sou líder de mulheres na igreja, né? Sou a regente do grupo das mulheres, eu trabalho com as mulheres, faço eventos com mulheres, mesa posta também. Na minha casa também, quando eu convido as irmãs da igreja, eu faço mesa posta, eu amo mesa posta, eu tenho um Instagram também de mesa posta, além de ter o meu, né? E eu adoro mesa posta. Então, eu vi, gostei, falei, vou nessa. Aí procurei no Instagram e achei ela. Certo? Sou professora, né, funcionária pública, professora de arte aposentada. Para a honra e glória do Senhor, sou psicanalista e vamos embora. Estou indo. Meu Deus, olha, gente. E vou embora, não paro, não. As mulheres estão aí casadas, que nem eu, há 20 anos, 18, 15. 41. 41 anos, criou 3 filhos e outro, né? 3 filhos, isso, são meus amigos, conto com eles para qualquer coisa. Glória a Deus. Somos Deus uma abençoe, pastora, família unida. Viu? Deus te abençoe. Leila está aí? Deixa eu fechar aqui. Boa noite. Meu Boa nome noite. eu estou em Brasília. Já tem algum tempo, né, que eu acompanho o trabalho da Dev. Li, né, a experiência da mesa há uns 15 anos atrás e comprei também esse outro e também li. Queria ter a oportunidade de fazer o curso, conhecer um pouco mais e colocar em prática, aprender mais um pouco, né? Há uns 15 anos atrás, eu decidi que eu queria buscar isso para minha vida, para minha casa, para minha família. Eu sou casada há 27 anos, tenho 2 filhos, uma moça de 26, um rapaz de 16, e comecei a acompanhar a Dev e sempre gostei muito do trabalho dela, mas nunca tinha tido a oportunidade de fazer o curso. E agora Deus está me dando essa oportunidade, né? Então é um prazer estar aqui com vocês, espero aprender muito mais. A experiência de cada uma vai nos ensinando também, né? E que Deus possa estar nos capacitando cada dia mais para não somente trabalhar ajudar o nosso lar, né? Os nossos filhos, a nossa casa, mas também outras mulheres que podem passar por nossa vida e a gente poder fazer a diferença também. Amém, Leila. Deus abençoe. Eu também moro em Brasília. E depois eu vou entrar em contato com as mulheres que moram aqui em Brasília, porque eu tenho um projeto aqui na minha casa, que eu recebo mulheres todo mês. E é vir para receber a palavra, sentar à mesa com outras mulheres, e nós vamos fazer um tempo de mesa, tá? Então, depois eu falo com você. A Késia também mora aqui em Brasília. Fala um pouquinho, Késia, sobre você. Olá, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Então, eu precisava de alguém para estar me passando esse curso, que há um tempo já eu tenho muita vontade de fazer também. E tem várias ofertas dele presencial, online. E a Leila que está aqui também, que acabou de se apresentar, pegou o contato da Dani com uma outra amiga dela, num outro estado, e casou de nós estarmos fazendo esse curso com a Dani. Então, a Dani também tem sido instrumento de Deus na minha vida, porque eu acredito que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E a Dani é minha vizinha, gente. Então, entre muitas indicações, uma outra pessoa num outro lugar, a Dani é minha vizinha. Nós moramos no mesmo condomínio, tá? Eu no bloco B e ela no A. E Deus falou que ia estar me apresentando uma pessoa. E tem sido ela, né, essa pessoa. Inclusive, eu estou fazendo com ela a mentoria de liderança ministerial feminina. E tem sido uma bênção, gente. Não tenho nem muito o que dizer mesmo, senão acabo me emocionando. Oh, meu Deus. Obrigada, amiga. Gente, veja como Deus faz as conexões. Uma pessoa que indicou Leila, que Leila indicou para a Késia. A Késia era minha vizinha. De bloco. Eu moro num bloco, ela mora no outro. Porque tudo que Deus faz é bom, né?
Na verdade, ele queria essa aliança para mim acabar fazendo a mentoria com você, né? De liderança. Eu e a Leila, nós estamos à frente do Ministério de Casais com os nossos esposos, aqui de Brasília. Nós frequentamos a Comunidade das Nações. Então, casou que eu estava precisando mesmo de uma mentora, alguém para estar me orientando ministerialmente. Então, Deus tem os meios dele, um artista, né? Muito, como é que eu falo? Dinâmico. Amém. É isso. Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa mentoria individual, tá? Para mulheres líderes. Tem sido uma bênção, eu já tenho 20 anos de experiência em ministério, então eu estou ajudando muitas mulheres a desenvolverem várias ferramentas de liderança, né, espiritual, emocional, e tem sido uma bênção, tá? Agora a Lucy, que é minha conterrânea. Boa noite, meninas. Por falar, a gente não trabalha com coincidências, né? Acabou da nossa colega falar aí. Não são coincidências, são propósitos, né? Então, meu nome é Lucy, sou casada há 15 anos, tenho um filho, Matheus, de 12. E a experiência do lar, ele chegou bem interessante, né? Porque eu sou coordenadora, eu trabalho com educação profissional, e eu estava com uma professora lá, uma nutricionista, e ela conversando comigo, ela sabia que eu estava começando um trabalho com mulheres, ela fez, Lúcia, você já ouviu falar no curso de experiência do lar? Eu disse, nunca ouvi falar. Ela disse, não, porque eu conheço, meu noivo está morando em Brasília, e eu conheci uma pessoa, ela é maravilhosa, a Dani Fortuna, e começou a falar um monte de coisa sobre Dani. Aí ela fez assim, eu posso te colocar aí em contato com ela, e aí você conhece o livro, e começou a falar muito bem. Inclusive, ela nem fez o curso, né? Ela só tinha conhecimento, ela tem um livro da Experiência da Mesa, e ela começa a conversar comigo sobre isso e me interessou. Né? E aí eu descubro, numa conversa, que Dani é de Pernambuco. Gente, eu sou de Vitória de Santo Antão, né? Fica aí a uns 50 quilômetros de Recife, da capital. Né? Dani é de lá, da capital, né? Nossa conterrânea. E nessa conversa a gente se descobre. E eu tenho um grupo chamado Mulheres no Secreto. Né? Esse grupo a gente começou a se reunir toda segunda-feira à noite, às 9h30 da noite. Eu trabalho à noite, então é bem corrido. E aí a gente tinha esse grupo presencial, mas depois da pandemia a gente parou e não se reuniu mais. E aí eu e uma amiga, né, que é uma irmã diaconisa da minha igreja, faço parte da PIB, da Primeira Igreja Batista em Vitória de Santo Antão. E aí a gente começou, por que não? A gente pode começar online. E aí surgiu Mulheres no Secreto, que a gente se reúne toda segunda. E eu tive a oportunidade, né, de fazer esse convite à Dani para estar conosco, trazendo ali, compartilhando, porque foi uma bênção, né, a palavra que ela nos trouxe ali, experiências da vida dela, do casamento, do relacionamento, do que Deus fez através, né, da vida dela. E hoje ela está aí compartilhando, sendo canal de bênção na nossa vida. E aí como é que eu faço o curso? Eu comecei a fazer um monte de perguntas para a Dani. Dani, como é que eu faço esse curso? Calma, Lúcia, calma, vai chegar o dia, vai chegar o dia. Até que chegou ele online e eu louca para comprar o livro. E o livro demorava a chegar. Eu disse, meu Deus do céu, o curso começou e eu estou sem livro. Mas quando o livro chegou, minha gente, aí começou a juntar. E aí ele chegou no momento, não o livro, mas o curso, no momento crucial que eu estou passando agora, nada relacionado a casamento, mas a vida mesmo do lar, né? Resumindo, eu casei há 15 anos e eu tenho uma pessoa que trabalha comigo há 15 anos. Então, ela administra tudo na minha casa e eu trabalho fora, né? Criou praticamente meu filho, mas ela resolve me deixar, né? Assim, tudo muito rápido, foi tudo muito rápido agora em dezembro. E aí eu disse, como assim? Como assim? Então ela resolveu um casamento aí, ela resolveu um casamento, encontrou uma pessoa e foi embora, minha gente. Esse final de semana ela partiu com o tal noivo e ela chorou muito porque era assim, né? A relação que a gente tinha, né? Praticamente ela era meu braço, minhas pernas. E eu disse, e agora? E eu só fazia assim, Deus proverá, porque Dani, minha filha, eu disse, Jesus, ir para a cozinha, né? Roupa. Eu disse, eu só ficava imaginando a cena. Até que foi ontem, acho que segunda-feira, eu assisto a aula, que era a minha primeira segunda-feira sem ela, tá, gente? E isso eu trabalhando de manhã, estou tirando férias da minha gestora, e eu disse, meu Senhor, como é que vai ser? E eu assisto a aula segunda-feira de organização do lar. Gente, aí eu comecei a entender tudo. Deus não é nada por acaso, não é coincidência, são propósitos, né? E aí Deus me apresenta, eu acho que foi em novembro eu conheci a Dani, através dessa professora, né? E aí eu conheço o curso,
E a experiência do lar, aí eu acredito que Deus está forjando algo na minha vida. E Ele está colocando na prática, viu, minha gente? Agora você está passando no fogo. Pronto, bem assim. Mas é isso. Estou com a expectativa muito alta e eu sei que a gente vai assim, aprender muito aqui uma com as outras. Jesus. Em nome de Jesus, Lúcia, obrigada pelo seu testemunho, amada. Gente, o testemunho da Ludmila, ela está sem poder falar agora, ela colocou aqui que ela se chama Ludmila, é de Brasília, sempre desejou fazer o curso, ler o livro, foi uma bênção, estou bastante animada. Ainda falou que tem 19 anos de casada e tem 2 filhos. Busquei o curso com desafio que é um desafio à mesa para mim, para minha família. Né? Tem famílias que a organização é um desafio, e tem famílias que a mesa é um desafio. E amém. E vamos juntas aqui descortinar isso, né? A Gabriele também mora em Itaboraí, Rio de Janeiro, é casada há 15 anos, mãe de Samuel, de 14, fez aniversário ontem, grávida de 7 meses de Davi. Ela é professora, trabalha em casa, conheceu o livro em 2018, foi quando eu conheci também. Não pude fazer o curso, mas no final do ano passado, Deus abençoou com o curso através da Dani. Glória a Deus! E a Priscila, para a gente terminar, a Priscila está aí, a Ediane também, faltam 2. Eu acho que a Pri está no trabalho, Pri, pode falar? Estou de férias. Glória a Deus, que ela só me assiste no trabalho, ela é que nem a Luz, só me assiste no trabalho. Sim. Estou de férias, está tudo bem, é bom estar aqui com vocês. É como a Daniele falou no início. Que apareceu. Sou mãe desse rapazinho, do Benjamin. Sou de Brasília. Já estou aqui com a Dani há algum tempo, conheci na pandemia. E ela vai me convidando para as aulas, eu vou assistindo, né, Dani? Como a Dani falou, você faz uma... Espera, filho, um pouquinho. Você faz uma aula e acaba aparecendo mais e mais, e a gente vai aprofundando, mesmo sendo o mesmo livro, nunca é igual. Sempre tem uma experiência nova, uma palavra nova. E sobre a irmã que falou que não tinha mesa, né? Eu fico aqui doida, eu estou doida para desfazer do sofá, para sala. A mesa não, depois que a gente faz o curso, a gente quer desfazer do sofá. Boa noite a todos, gente. Boa noite, Pri. A Pri já está aí comigo, acho que uns 4 anos, né, Pri? Caminhando junto aí. Todo curso que eu abro, ela está. E ela tem crescido muito, glória a Deus. Falta só a Ediane. Ediane, você consegue falar, minha querida? Está por aí? Não sei se ela consegue falar. Não, consegue. Boa noite. Boa noite. Não estou te vendo. Agora estou te vendo. Está um pouquinho escura. Está bem escuro. Eu estou fazendo aqui um retiro. Acabei de chegar também do trabalho. Meu nome é Diane. Eu já tive experiência do lar. Eu vou colocar aqui de novo. Só que já fiz. E eu conheci a Dani pelo Instagram, não lembro como. Mas depois eu ouvi falar dela, de uma amiga minha que fez com ela, fez aqui em Goiânia. Eu comecei a seguir, a olhar a forma como ela fazia, e achei muito parecido com a pessoa que eu fiz, quando eu fiz, né? Só que quando eu fiz muito rápido, e eu fiz meio que com medo, porque como eu era líder, quem me apresentou esse curso foi uma pessoa que andava na célula do meu esposo, a gente tinha a igreja de células, e ela não tinha tanta experiência. E nesse tempo eu não entendia nada de mesa, nada do lar, de casa. Travou para vocês? Travou, né? Travou. Daqui a pouco ela volta. Travou para mim só, travou para vocês também. Travou, né? Travou, né? Travou, beleza. Travou. Tá. Vamos lá. Daqui a pouco ela volta, eu dou a oportunidade para ela falar. Gente, vamos começar pelo capítulo 1, a dignidade e a santidade do lar. Como tornar um lar digno e santo? Eu sempre pergunto isso para as mulheres. Como você pode tornar seu lar digno e santo? As mulheres, o quê? Tornar meu lar digno e santo? De onde vem isso? De onde isso acontece? Sim, a presença do Senhor é possível no nosso lar. A dignidade vem por você experimentar valor às pessoas. Quando você experimenta valor,
de estar um tempo com seus filhos, com seu marido, um tempo em família. Isso é você estar vivendo a dignidade do lar. Quando você experimenta a santidade, é porque você traz a presença do Senhor para o seu lar. É o que a gente estava falando aqui agora há pouco. Né? Você convida Jesus para estar na sua mesa com você, a visitar os cômodos da sua casa. Imagina Jesus visitar o seu guarda-roupa hoje. Como ele estaria? Ok? Olha aí, ó, a pastora Ana está assim. Ó. Então, a gente tem que fazer tudo para o Senhor, para engrandecer o nome dele, porque nós somos testemunhas de Cristo. Gente, isso é algo muito forte. Nós somos testemunhas de Cristo. E onde nós passarmos, nós temos que levar o bom testemunho. Não é só saindo de casa, mas começando em casa, começando dentro do nosso lar. A gente só replica aquilo que a gente vive dentro. Entendam isso. Porque se for de aparência, a pessoa que se levantar contra você, ela vai querer arrancar logo a sua capa. Vai dizer, olha, essa mulher aí, ó, é uma santa na igreja, mas nem na casa dela, tá tudo em ruína. E eu conheço várias pastoras que me procuram, Dani, eu não tenho mais o que fazer, eu tenho que salvar o meu casamento está à beira do abismo. Por quê? Porque negligenciou esse lugar de dignidade e santidade dentro do seu lar. Nós hoje temos que vivenciar isso de uma maneira muito forte, porque o inimigo não está de brincadeira, ele está tragando as famílias, ele está apontando os casamentos, ele está fazendo um regaço na vida dos nossos filhos. E se a gente não tiver, né, feita a pastora Neisa dizer, minha vida é uma vida de oração, é uma vida de entrega, de jejum, de estar à mesa, lendo a palavra, sendo direcionada por uma palavra. Gente, tem muitas mulheres vivendo de achismo. Ah, porque eu vi a outra que está vivendo isso, então vou aplicar na minha vida. Por quê? Porque não tem tempo com Deus no seu lar. Não entra para o seu lugar secreto em oração, não recebe palavras direcionadas do Senhor. Nós somos mulheres que nós precisamos para que o nosso lar ande num alinhamento, num prumo de Deus, né? O prumo que usamos para fazer um muro, o prumo que Amós 7 fala. Amós 7 fala sobre isso. O prumo de Deus precisa passar na nossa vida. E quando o prumo passa, gente, tudo que está desalinhado vai entrar no alinhamento. E aí a palavra que o Senhor soprou no seu coração, é essa palavra que Ele quer que você viva, né, em cima dela. E uma palavra que eu vivo desde quando eu fiz esse curso é Provérbios 24, de 3 a 4. Gente, vocês vão perceber que eu sou uma mulher muito bíblica, sabe? Eu vou trazendo assim, Bíblia, porque isso é o nosso guia de fé e prática, é a Bíblia. E o curso Experiência do Lar, ele traz um contexto atual com a Bíblia. Então, o Provérbio 24, de 3 a 4, vai falar no seguinte: com sabedoria se constrói uma casa, se edifica uma casa, mas é com entendimento que ela se fortalece. E pelo conhecimento dos seus cômodos se enchem todas as espécies de bem preciosos e desejáveis. Que casa é essa? Quando eu li esse versículo a primeira vez, eu disse, Senhor, isso daqui não é minha casa, não. Não é minha casa. Eu estou mais para a mulher tola que estou pegando o meu lar e estou destruindo com a própria mão do que edificando a minha casa. Senhor, me ajuda. Gente, eu estava na beira do abismo. Eu não tinha emprego mais, eu não tinha nada, eu só tinha uma casa para dar conta e eu tinha que dar conta daquilo ali. E meu casamento estava recém-construído, de 3 anos que eu vivi fora de casa. Gente, eu vivi 3 anos fora de casa buscando carreira pública. Eu fui essa que fui embora, deixei meu marido em casa e fui embora. Então, o Senhor disse assim, tu vai voltar sem nada, porque das cinzas eu vou te reconstruir. E foi exatamente isso. E quando eu li a primeira vez esse versículo, eu disse, não, eu não sei onde é que está essa sabedoria, eu não sei onde é que ela está. Ela está lá no livro de Provérbios, está passeando por lá. E como é que eu vou pegar ela e lançar na minha vida? Como eu vou fazer isso?
Como é que vai entrar ela na minha cabeça, na minha mente, vai partir no meio e eu vou entrar? E esse entendimento que precisa se fortalecer, cadê ele? E aí eu disse, não, Jesus, eu vou ter que buscar. E o Senhor diz na sua palavra que aquele que pedir sabedoria, ele dá em abundância. Então eu comecei a declarar, eu quero essa sabedoria, eu preciso dela, porque eu preciso edificar a minha casa. E não é mais brincadeira, não, acabou a brincadeira. Agora é coisa séria, e eu estou no meio do abismo, eu não tenho mais para onde ir. E eu preciso dessa sabedoria, Senhor, então derrama, Senhor, sobre mim. Então, o Senhor começou a me dar uma sabedoria em lidar com as coisas do lar, em lidar com as questões do casamento, em lidar com a minha maternidade, em lidar com pessoas também na igreja e fora de casa, e tudo foi acontecendo dia após dia. Mas sabe qual foi o diferencial? Eu não parei de buscar. Eu continuo buscando até hoje. Isso tem 10 anos da minha transformação. 10 anos. Dos quais 8 anos foi por conta da experiência do lar. E aí, o entendimento é aquilo que fortalece a sabedoria. É como uma sabedoria encontrasse um sedimento. Ela sedimenta no entendimento. Sabe o que é entendimento? É você discernir. Porque a sabedoria você aplica, você traz ela para a sua vida, você aplica. Mas se você não tiver esse discernimento, discernir o que é de Deus e o que não é, o que é tempo de Deus e o que não é, o que é aquilo que Deus está mandando você fazer e o que você não deve fazer, aí a sabedoria vai encontrando um sedimento, vai encontrando uma terra fértil para poder sair da sua vida, para poder sair pela sua boca. Então, a gente precisa do entendimento para isso. E aí os cômodos é que vão trazer esse aroma, esse cheiro. E aí eu comecei a sentir cheiros na minha casa de perfume. E só estava eu em casa. Eu dizia, pai, que cheiro é esse? E ele dizia, filha, é o cheiro da minha presença. É o cheiro da minha presença. Porque pelos cômodos você vai sentir o cheiro. Sabe o cheiro da cozinha que sai aquela comida de mãe muito bem feita? Aquele bolo no final da tarde que uma mãe faz e um filho não esquece o cheiro? Sabe aquele perfume, né? Que fica num aroma no ar quando você lava um banheiro bem lavado? Quando você passa um pano numa casa? Mas você não faz isso por obrigação, você faz porque o Senhor te levou àquele lugar. O Senhor disse para você, no ordinário do seu dia a dia, você começa a encontrar Ele em vários ambientes. E aí eu passo num ambiente desorganizado na minha casa, eu olho aquilo ali, eu digo, isso aqui não dá. Eu preciso parar 15 minutos no meu dia para organizar minha casa. Eu não posso deixar que dia após dia ela fique do mesmo jeito. Então isso também, eu comecei também a dar ordem às minhas servas. Porque a mulher virtuosa dá ordem às servas, e eu tenho 3 servas, gente, glória a Deus por elas, eu tenho uma máquina de lavar louça, eu tenho uma máquina de lavar roupa, e eu tenho uma robozinha que também faz a parte de varrer o chão. E eu sou muito grata a Deus por elas, que elas me ajudam. Eu, quando começo a trabalhar, quando eu começo a pegar um pique, elas já estão também trabalhando. E eu vou falando com elas, e meu marido disse assim, meu Deus, Daniela, tu botou nome nas coisas. Eu disse, amor, porque elas me ajudam. Então, assim, não há nada de mal você dar ordem às servas, desde que você delegue aquela função e você fiscalize aquela função. Você fiscalize o que está acontecendo na sua casa. Porque a presença do Senhor não pode sair. Quem é que quer que a presença do Senhor saia do seu lar? Ninguém quer. Então, você precisa estar sempre em fiscalização e prudência. A prudência foi aquilo, né, que também o rei Salomão trouxe. Sejam prudentes. A sabedoria vai ser lançada. O entendimento vai se fortalecer, mas é a prudência que vai manter. A prudência mantém a presença. Pega essa chave aí. A prudência mantém a presença. Vejam as mulheres, as 10 virgens. 5 eram nécias e 5 eram prudentes. Quem permaneceu com a presença? As prudentes. As prudentes permaneceram com a presença. Então, perceba que precisa de um misto de muitas ações
para que sempre essa santidade venha no nosso lar. E a Dev adotou, então, mulheres que são guardiãs do seu lar. Quem é uma guardiã? Eu e você. Somos todas guardiãs. Mulheres que sabem que são o termômetro da casa. Teve alguém aqui que falou, né? Que é o termômetro. Quando ela está bem, a casa fica também alegre, feliz, em abundância. Acho que foi a Neisa que falou. Que coloca toda a emoção dela nesse lugar. Tem mulheres que chegam em casa e se fecham. Chega em casa, fecha no quarto, fica sozinha, se tranca, não tem mais interação com ninguém, os filhos ficam para lá, a casa está virada por baixo do ar, não tem almoço, não tem janta, e tudo vai se repetindo. Gente, pelo amor de Deus. Eu falei da casa de alguém? Gente, não dá. Nós precisamos ser guardiãs. Essa é uma responsabilidade que o próprio Senhor vai nos cobrar. Porque ele vai dizer assim para você: o que foi que você fez com a família que eu te dei? Você multiplicou ela? Olha, a Neisa dizendo, multipliquei, muito bem. O que foi que você fez com o lar que eu te dei? Você multiplicou ele? Você trouxe pessoas para ensinar dentro do seu lar a minha palavra? O que foi que você fez com o casamento que eu te dei? Você destruiu ele com as próprias mãos? Eu fiquei pensando nisso, porque um senhor um dia me perguntou, porque eu vinha rixosa, que eu lavava prato rixosa. Meu marido, eu não vou te dar uma máquina, Daniela, até o teu coração entrar num alinhamento nessa pia. Então, a pia era meu lugar de sacrifício. Gente, eu ia para a pia, eu murmurava, eu queria quebrar aqueles pratos. Meu marido até fazia, gente, eu quero formar vocês para vir na minha casa, mas minha mulher odeia lavar prato. Se vocês ajudarem ela a lavar, ela recebe de boa. Então, eu era essa mulher. Vos fala ela aqui. Então, eu precisava fechar minha boca e trabalhar no silêncio, na oração, no jejum, porque a área da nossa vida que está assim, precisa do nosso foco, do nosso olhar em oração e jejum. Eu só estou fazendo um simbolismo do que eu passei e como eu consegui vencer. Gente, meu marido me deu uma máquina de lavar prato em 2019, no auge ali do meu conhecimento, da experiência do lar, e eu estava assim murmurando, entrei para o curso e fiquei lá. Meu marido me deu uma máquina. Eu peguei a máquina e vendi um mês. Porque o problema não era a máquina, o problema era meu coração. Eu achava que a pia era meu lugar de falar tudo que eu estava assim, os sapos inteiros eu jogava dentro da pia. Só que eles passavam a noite reverberando. Sabe sapo coachando a noite toda? Era isso. Então, eu quero que hoje você encontre esse lugar que é pesado para você. É pesado. Se tem um lugar na sua casa que é pesado para você, de você visitar, de você entrar nesse lugar, de você entrar nessa brecha, chame o Senhor Jesus para entrar com você. Não chame a Dani já tem muita coisa aqui. Viu, Luci? Chame o Senhor Jesus. Diga assim, Senhor Jesus, entra nesse lugar comigo. E aí eu comecei, gente, a entrar com Jesus na pia. E eu lavava os pratos, eu ganhei uma Alexa, meu marido me ajudou, me deu uma Alexa, eu botava a Alexa na maior altura, eu começava a louvar, e aí os pratos iam, vencendo aquilo ali, na adoração. Porque o que verdadeiramente o Senhor tem buscado são mulheres que têm a essência da adoração. São as verdadeiras adoradoras. E eu só fui me tocar nisso quando eu estava no meu lugar de sacrifício. Quando a gente está passando na prova e está no lugar de sacrifício, é a adoração que nos tira do meio do caos. Porque nós colocamos nosso coração apenas no Senhor e engrandecer o nome dele. Então, a guardiã, ela faz isso, ela zela pela habitação. O guardião, ele zela, ele está como um sentinela.
colocando luz no cômodo que precisa ser colocado, no seu casamento, na sua maternidade. Né? A pastora Ana Flávia disse, eu fiz novamente, trouxe uma mesa para minha casa e refiz o que eu tinha desfeito. Eu desfiz da mesa e refiz o relacionamento da mesa. O Senhor está chamando a guardiã para isso. É para refazer e está tudo bem começar de novo. Está tudo bem tentar novamente. Sempre é aquela que está pronta a recomeçar. Todo mundo sabe, quem vive com Jesus tem que estar pronto para recomeçar, porque quando a gente coloca algo no lugar dele, aí o Senhor vai dizer assim, desmorona, desce tudo, porque esse é o meu lugar na sua vida. E é assim que o Senhor faz. Oi, meu bem. Oi. Peraí, rapidinho, meninas, que meu amado chegou. Então, mulheres, como é gratificante a gente perceber que nós somos essas guardiãs, que são as mulheres mais velhas que vão nos ensinar essa tarefa. E nós vamos ensinar a outras, porque nós temos aprendido aqui. E o curso inteiro, ele se baseia em Tito 2. Tito 2, de 3 a 5, que fala, as mulheres mais velhas devem instruir as mulheres mais jovens. Quem me instruiu foi a Debbie. A Debbie foi essa mulher mais velha que me instruiu, que foi dizendo assim, Dani, faz aqui, faz aquilo lá, faz isso, faz aquilo. Foi a Debbie. Ela estava tão distante de mim, ela estava lá nos Estados Unidos, mas eu senti ela como se fosse uma mãe, próxima. Tão próxima, ao ponto que quando ela morreu, eu sentia que eu tinha perdido uma mãe. Eu fui internada, gente, no dia da morte da Debbie. Eu entrei em estado de choque. O médico disse para o meu marido levar ela para casa, ela só está em choque. Ela está sofrendo algum luto? Meu marido não, morreu uma americana lá do outro lado do mundo. Era a Debbie. Essa mulher mais velha que me ensinou a viver no lar com pureza e sabedoria, a amar o marido e os filhos, a trabalhar no lar, a fazer o bem e ser submissa ao marido. E assim não envergonhará a palavra de Deus. Isso é lindo, gente. Nós somos essas mulheres. Nós que estamos aqui, se hoje você não se vê capaz, saiba, você é essa mulher que vai ensinar outras mulheres a serem as mulheres de Tito 2. Tome posse desse lugar. Por mais que você diga assim, Dani, isso é impossível hoje. Não é impossível. Eu já contei de onde eu saí. Então não é. Eu acredito em cada uma de vocês, porque o Senhor chamou vocês para esse lugar. Não fui eu. Foi o Senhor. É a prova maior disso. Que a minha vizinha está aqui, e eu faço reunião aqui todo o tempo com mulher lá embaixo. Já teve reunião de experiência do lar, já teve de tudo aqui nesse condomínio. Só faltou soltar fogos. Mas quando uma mulher morreu aqui no meu condomínio ano passado, em março, no mês da mulher, que ela se jogou aqui da sacada, eu prometi ao Senhor, eu vou abrir minha casa todo mês. Eu não vou mais fechar minha casa, porque essa mulher não conseguiu ser alcançada. Pode falar, Kézia. Eu sofri muito também quando ela faleceu, amiga, pensando onde que eu estava como cristã. Eu sofri muito também. Isso, e assim, eu chorei 3 dias com a morte daquela mulher. E eu prometi ao Senhor, eu sou essa mulher mais velha de Tito 2, que posso atrair mulheres para minha casa, para o meu condomínio, sentar elas à mesa, trazer a dignidade para o lar delas, santidade, ensinar a elas a amar o marido, a amar os filhos, a viver com sabedoria, pureza. Eu faço isso muito em memória dessa mulher. Porque eu creio que nós podemos fazer a diferença nesse mundo.
O Experiência do Lar é uma revolução silenciosa. Vocês estão aqui. Eu já tenho 40 turmas e 2.500 mulheres. Imagina essas mulheres fazendo com outras mulheres, outras mulheres, outras mulheres. E outras mulheres. Então, é algo maravilhoso. Basta que a gente diga assim, Senhor, eis-me aqui. Usa-me a mim. Eu sei que é muito corajoso. Eu sei que é. Mas o Senhor tem chamado essas mulheres hoje. Não dá mais tempo. Eu quero dizer para você que a gente está no fim dos tempos. Não dá mais tempo. Eu estou agora, nesse tempo, discipulando mulheres na Índia e no Paquistão. E Jesus tem aparecido lá, sentado com mulheres na mesa. São testemunhos que você fica assim, ó. O próprio Jesus está indo lá e sentando à mesa. E aqui a gente está vivendo de reino da carochinha. E as famílias estão morrendo. Mulheres estão se suicidando. E nós temos parcela nisso. Me desculpa, mas nós temos. Eu quero que você saia daqui hoje com a certeza no seu coração que você é essa mulher que vai sim ensinar mulheres a viver com sabedoria e pureza. Viu, Vanessa? Isso é para você. A mulher que estava amamentando, que está ensinando aos filhos, que vai ter noras um dia, que vão se espelhar nela. São gerações. O Senhor está convocando mulheres que têm gerações sobre a mão delas. São mulheres que sabem ensinar os filhos a respeitarem as suas esposas. E sabem também que as suas filhas honrarão os maridos. São gerações diferentes. A geração da minha mãe, dos anos 70, eu estava assistindo um filme ontem sobre isso, já é diferente da minha. Porque nós estamos buscando voltar, retornar ao lar. E fazer desse lugar um pedaço do céu na terra. Então, vocês estão aqui, vocês são corresponsáveis, junto comigo. Se uniu a mim, pronto. Vai ter que ir no bolo. Porque o Senhor tem chamado essa porção de multiplicação na minha vida. E no dia da morte da Deve, o Senhor derramou essa unção sobre mim. De multiplicação. Eu não sei muito bem explicar como e porquê. Mas nós, naquele dia, o Senhor passeou com a Deve Tiles na sala que eu estava dando aula. Quem está dando aula dia 28 de dezembro de 2022? Eu. E naquele exato momento em que a Deve morreu, nós estávamos orando. E nós fomos todas para o chão. E eu disse, eu não estou entendendo nada. Nunca tinha ido para o chão. Nunca tinha caído para o chão por causa de oração. E ninguém conseguia levantar. E o Senhor disse, a Deve está comigo. E ela passeia nessa sala. E depois disso eu entrei em estado de choque. Não consegui mais me levantar, me mover. E foi 2, 3 dias assim. E ali, depois disso, o Senhor foi multiplicando mulheres. Multiplicando a essência. Multiplicando, multiplicando. Eu só tinha que fazer uma coisa. Levantar minha mão e orar. E a multiplicação vinha. Multiplicar e orar. Então, a unção que você recebe é a unção que você partilha. A unção não fica só sobre você. A unção, ela é partilhada. Se você reter a unção sobre si, ela é o óleo, vai secar. Vai acabar e o Senhor vai partilhar com outra pessoa. Então, hoje, se eu estou aqui nesse lugar falando para vocês, é porque vocês são essas mulheres de Tito 2, que irão partilhar com as suas noras, os seus genros, a sua família, o seu marido, as suas amigas, as pessoas na sua igreja, a sua liderança. Você vai partilhar, ser uma guardiã do lar. E para a gente entrar para essa finalização, eu queria tratar do princípio do também. Esse é um princípio muito importante no nosso curso, é um dos principais princípios. E é muito importante hoje citar que esse princípio é aquele que constrói uma mulher por dentro. Tem mulheres que estão vazias, gente.
Sabe quando você pega assim numa árvore e você bate nela assim, e o caule está oco, parece que não tem mais nada dentro, a árvore só está de pé. Mas com o primeiro vento ela vai cair. Tem mulheres que estão assim, elas não sentem nada mais. Elas estão abatidas, cabisbaixas, depressivas. E o princípio do também vem trazer para essa mulher um refrigério. Refrigério. E onde é que está isso, Dani? Ensina para a gente. O princípio do também, ele é baseado no Salmo 1, onde o salmista trouxe esse salmo dizendo assim: pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Quem é essa mulher que tem prazer na lei do Senhor e medita na lei do Senhor de dia e de noite? Aí, olha a consequência dessa mulher. E ela será como árvore plantada à margem do rio, que dá o fruto no tempo certo, e as suas folhas nunca murcham. E tudo que ela faz prospera. Essa mulher não é uma árvore vazia. Essa mulher recebe um alimento. E o alimento é o Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em você é aquele que vai te alimentar todos os dias, que vai direcionar você, que vai guiar, que vai trazer uma palavra, que vai nortear as suas decisões. O contato com o Espírito Santo tem que ser diário. Espírito Santo, eu te convido hoje a nós estarmos juntos nessa decisão. Eu quero estar alinhada contigo. E que eu esteja exatamente, como o salmista falou, dentro dos atos do Senhor. Sabe aquele lugar minúsculo que você entra, que é o centro da vontade de Deus? É esse lugar. Princípio do também. Ana, princípio do também, tá? Página 42. Então, quando a gente se vê vivendo isso, os nossos frutos vai dar sempre na estação certa. Quer conhecer uma mulher? Examine os frutos. Tem muita mulher que chega para mim, Dani, mas aquela mulher não dá fruto. Ela tem inveja. Ela faz isso, faz aquilo. Aí quando você se vê, você já está com a vida todinha rendida àquilo ali. Cuidado. Cuidado com as alianças. Olhe os frutos. As flores, como é que tá as flores, né? As folhas dessa árvore estão sempre se renovando. São mulheres que não focam nelas mesmas, são mulheres que focam no Senhor. O coração delas teme ao Senhor. Hoje eu escutei, né, uma mentorada dizer para mim, Dani, sabe qual a diferença que eu estou fazendo isso? Eu vejo que você é uma mulher que teme ao Senhor em primeiro lugar. Então, o Senhor está chamando essas mulheres, Ele está alistando essas mulheres para viver esse princípio, o princípio do também. O princípio do também é você dizer assim, eu faço isso e também faço aquilo, porque eu sou uma mulher além do que se espera. Eu não sou uma mulher mediana. Gente, não espere uma mulher mediana. Espere ser uma mulher que vai além. Olha, a Vanessa tem tantas atribuições. Está com 2 filhos pequenos, quase na mesma idade. Mas o que é que ela faz? Ela se propõe a acordar mais cedo, fazer a devocional dela. E também, olha aí eu também entrando, e também fazer devocional com os filhos. Pai, ela não está pensando só nela. Ela está pensando em também servir as pessoas ao redor dela de forma intencional. Então, o princípio, ele te prepara para você estar preparada e você ser intencional. Gente, hoje em dia, as mulheres não querem ser intencionais. Elas querem viver no deixa a vida levar. Ou então entra na síndrome de Gabriela, tá? Tem esses 2 tipos de mulheres, eu vou dizer para vocês, deixa eu só fechar a porta aqui. Então, tem esses 2 tipos de mulheres hoje. As que deixam a vida levar. Não, tá tudo bem assim, vai dar tudo certo, vamos viver assim mesmo, é desse jeito mesmo. A vida tá andando, a vida tá andando.
não tem objetivo, não sabe separar objetivo de desejo, não faz um planejamento de estar com a família, de fazer uma férias em família, de estarem juntos, às vezes, para tomar um café na esquina. Não é essa mulher, não, ela vai viver na toa. E tem outra que tem a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim e vou morrer assim. Eles quiserem, me aceitem. Gente, isso é imaturidade. Nós estamos sempre em aperfeiçoamento. Quem vive a vida cristã está sempre sendo aperfeiçoada. Está sempre querendo crescer. Então, tira essa síndrome de Gabriela da sua vida. E coloca assim, ó, Pai, meu coração está aberto. Quebra o meu vaso. Me esmaga primeiro. Porque eu quero ser tua e eu quero me moldar à face do Senhor. Essas são as mulheres que têm maturidade. É essas que o Senhor está chamando. Então, essas mulheres, elas são preparadas e elas são intencionais. Porque ninguém chega para um esmagamento querendo ser esmagado. A gente se coloca nesse lugar de exposição. A gente se coloca. Senhor, eu sei que vai doer, mas eu confio em Ti. Porque Jesus, gente, Ele sabia que ia morrer de cruz. Ele sabia o que ele ia passar, e mesmo assim ele se colocou à disposição do Pai. Nós estamos vivendo uma vida apenas pensando em nós mesmos e nos nossos benefícios próprios. E a gente ainda diz assim, o que é que eu vou ganhar com isso? Não, filha, você vai perder para ganhar. O evangelho é isso. Eu queria te apresentar esse novo evangelho. O evangelho da cruz, em que a gente perde para ganhar. É esse evangelho, gente, que o Senhor está chamando a gente para viver. É o evangelho que as mulheres entregam alta face para bater. É o evangelho que você perdoa 70 vezes 7. As coisas viraram muito mundanas e humanas demais. Então, o Senhor está chamando a gente para viver esse tempo. De sair desse mimimi, de sair do achismo, da síndrome de Gabriela, de viver à toa e viver com intencionalidade na palavra. O Senhor está chamando a gente para isso. E essa mulher é uma mulher tipo Rebeca. Rebeca viveu o princípio do também. Rebeca era a mulher que seria escolhida para ser a esposa de Isaac. Essa mulher que Abraão mandou procurá-la, vai à procura. Mandou o servo dele. E o servo fez uma oração pontual, por isso que eu gosto de orações pontuais. Digo, Senhor, minha oração é essa aqui, ó. Quebra primeiro, para me responder. A oração pontual é aquela oração que você faz e o Senhor vai responder também de forma pontual. E aí, ele fez a oração, que essa mulher não dê só de beber a mim, água de beber, mas também dê aos meus camelos. E aquela mulher tirou 200 litros de água de um poço. Então, essa mulher não era uma mulher comum. Era uma mulher que vivia o princípio do também. E ela serviu aquele homem. E ela foi escolhida para ser a mulher que geraria multidões. Entraria na descendência de Abraão. Então, quem são as mulheres que vivem o princípio do também hoje? O princípio também ele é vivido no nosso lar, no nosso modo de falar, da maneira como nós servimos na nossa casa, e até nos nossos hábitos de trabalho, porque a gente precisa também transbordar isso no nosso trabalho, né? E o Senhor está dizendo assim, ó, confronte seus obstáculos, confronte todos eles, né? Uma mentorada mandou um vídeo para mim, ela disse, gente, se vocês quiserem uma liderança em que vocês vão ser confrontadas, procure a Dani. Confronte seus obstáculos. É você aquela mulher que sempre vai confrontar outras mulheres. Esse é meu chamado. Eu não posso me opor a isso. Eu não vim para ficar alisando você e colocando você na caixinha de pelúcia, dizendo, olha, amada, tá tudo bem, continua assim. Não. Confronte seus obstáculos. Você é aquela que vai dizer para você, vai lá e vence aquela pia. Pelo poder que é no nome de Jesus. Chama Jesus para ir contigo, que ele vai.
Entende? É aquela mulher que vai para frente, que vai, viu, Luci? Que vai, que bota a mão na massa, vai. Ora pelo teu marido, entra na madrugada. Ora pelo jejum, pela tua família. Gente, eu disse, Jesus, eu vou para uma viagem, por isso que eu também vou fazer esse tempo com vocês de parada, porque eu vou viajar 2 semanas. E eu disse, Deus, eu vou para essa viagem, Jesus, eu vou para essa viagem, tem tanta coisa para fazer, para tirar férias assim no meio de fevereiro, não dá para. Disse, filha, essa viagem não é toda do teu marido. Ora por ele, jejua por ele. Então, eu estou 21 dias orando pelo meu marido jejuando. E quem está sofrendo toda a retaliação é ele. Deus me chamou para esse tempo, lá no início, no 1º de janeiro, eu comecei. E eu estou vendo meu marido só passando retaliação em cima de retaliação. E hoje nós recebemos a notícia que minha sogra está na UTI, estado grave. E nós temos uma viagem para fazer, que foi sonhada por 1 ano por ele. Então, assim, aí eu fiquei pensando, glória a Deus, o Senhor me chamou para no dia 1º de janeiro eu entrar nesse lugar, para fortalecer, o Senhor fortalecer ele, trazer calma, paz nessa hora, sabe? E tudo que o Senhor te pede tem um motivo, tem um propósito. A gente não pode ser semeadoras da preguiça. A preguiça não vai levar a nada. A gente vai comer do pão dela. E comer do pão da preguiça é o pior comida que tem. Nós vamos ser mulheres que desfrutam de ceiar à mesa. O banquete está posto. E a gente precisa colocar a mão na massa para deixar esse banquete pronto, para desfrutarmos. Como é bom a gente desfrutar de um café com amiga, né? Desfrutar daquele tempo. E por que não a gente não faz isso também com a nossa família? Desfrutar de um café, de um almoço, de um jantar, à mesa, com a nossa família. Eleve seus padrões. Não fique no mesmismo. Vou ficar nesse aqui mesmo e pronto, acabou. Não, eleve o padrão. Olhe além. Desfrute da presença do Senhor em todas as áreas da sua vida. Eu digo, Senhor, eu entrei no elevador. Eu lembro que aquele ano era 2013, eu acho. Foi 2013. Eu entrei no elevador, na casa da minha mãe, em Recife. Eu disse, Senhor, eu quero fazer um compromisso contigo aqui nesse elevador. Se for para me afastar da tua presença, o Senhor me recolhe. Me recolhe antes. Porque eu não quero viver sem o Senhor. Depois que eu fiz aquela oração, foi incrível. As coisas começaram a mudar. E aí, uma oração pontual pode mudar a sua vida. E aí eu fui, estava no elevador também. Minha vida sempre acontece em elevador e é um lugar que eu tenho um trauma, tá, gente? Eu vou contar várias histórias de elevador para vocês, porque é meu lugar de trauma. Eu fiquei presa com 20 pessoas dentro do elevador na faculdade e eu fiquei com um trauma de elevador. Então, o Senhor sempre trabalha comigo no elevador. E aí eu estava saindo para a Europa para a minha primeira viagem missionária. Eu iria aplicar esse curso aqui, ó, como implantadora enviada pela Dev Tairos para Portugal e Espanha. E quando eu estava no elevador, entrou um homem lá em São Paulo, não sei quem era, não sei para onde ia. Ele me olhou e disse assim, Deus te abençoe, para onde você vai? E o senhor sabe para onde eu estou indo? Perguntei para ele, para o senhor me abençoar, porque é muito forte você abençoar alguém. É muito forte. Eu disse, mas o senhor me conhece, o senhor sabe para onde está indo? Ele disse, não te conheço, mas o senhor te conhece. Aí eu, no elevador, eu e ele disse assim, e o senhor te diz que ele está te visitando hoje, e ele vai jorrar 7 dons no Espírito em você. Recebe agora poder. O homem soprou, saiu do elevador e eu fiquei lá. No elevador. E depois disso, o Senhor transformou a minha vida completamente. O Senhor me concedeu esses dons no Espírito. E tudo foi acontecendo. E a presença dele nunca mais se afastou da minha vida. Eu já passei por muita coisa. Já passei por tribulação, beira de divórcio. Já passei por tanta coisa. Mas o Senhor nunca me abandonou. E eu quero fazer essa oração por você hoje. Eu quero fazer essa oração
que você receba a presença do Senhor no seu lar, de uma forma sobrenatural. Que seja a sua oração pontual, aquela oração da sua vida. Imagina que amanhã você não pode acordar com vida mais. O que você pediria ao Senhor hoje? O que você pediria a Ele hoje? Ele quer essa oração hoje de você. Ele quer extrair essa oração de você para que você entregue seu coração completamente para Ele. A sua oração pontual, que nem aquele servo simples, humilde fez e que gerou gerações depois disso. Senhor Deus, Pai, nós estamos aqui, Senhor, entregues à Tua presença. Nós te agradecemos pelo fluir do Teu Espírito, porque o Senhor fala conosco. Nós te rendemos graças, Jesus, porque o Senhor está presente aqui. O Senhor fala conosco, o Senhor nos dirige. É o Senhor que é o dono das nossas vidas. Pai, nessa hora eu venho te colocar cada pedido aqui de oração. Passeia, Senhor, agora no coração de cada mulher que está aqui. E que elas entreguem essa oração pontual agora no teu trono de graça. Porque o Senhor a tudo ouve e o Senhor a tudo responde. Pai, pelo poder que é no nome de Jesus, que cativeiros sejam abertos hoje aqui. Tem muitas mulheres que foram lançadas nesse lugar. E muitas delas estão no seu lar e acreditando que o seu lar é esse lugar. E não é. O seu lar é um pedacinho do céu na terra. É no seu lar em que vai jorrar a presença do Senhor, a Shekinah do Senhor descerá sobre sua vida. E você dará graças ao Pai toda vez que você partir do pão. E você abençoará quem te abençoa. E você também será abençoado. E eu te peço, Senhor Jesus, nessa hora, que a tua infinita graça esteja presente em todo esse curso, Pai. Que cada mulher que ler esse livro possa entender, aplicar na sua vida e ter a nova chance, Senhor, de fazer tudo de novo, de muitas vezes recomeçar, mas começar da maneira que o Senhor tem pedido. Nós não queremos mais colocar a mão, Senhor. Nós queremos esperar a tua ordem nesse lugar. E é pelo poderoso nome de Jesus que nós entregamos agora essa oração com fé no teu altar, porque é a fé em Cristo Jesus que remove montanhas. E nós estamos aqui, Senhor, com fé te pedindo. E desde já, te agradecendo pelos milagres que serão concedidos nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus! Alguém quer falar? Gente, eu falei muito. Alguém quer falar? Alguém quer dizer assim, Dani, passou isso no meu coração. Dani, eu senti isso. Fala, porque às vezes vai ser testemunho para outra. Né? Se você sentir no seu coração, Dani, passou isso no meu coração, eu senti isso, eu senti o Senhor falar isso aqui comigo. É o Senhor, tá? Não sou eu, não. O Senhor falou comigo. O Senhor falou isso nessa aula, que eu já estava pensando nisso há um tempo. O Senhor veio, visitou hoje, falou isso para mim. Gente, fale aqui. Esse é o lugar. Esse é o ambiente. Se sintam à vontade, tá? Alguém quer falar? Lucy. Lucy, essa mulher aqui, ela começa logo com o pé quente. Meu Deus. Eu acredito que não só comigo, mas com todas as queridas que estão aqui nessa noite, né? Como eu falei desde o início, não é coincidência, mas é propósito, né? Dani, a sua vida, a sua experiência, né, o seu compartilhar aqui, eu quase colocava lá no chat assim, eu me identifico. E interessante que quando você falou que a pia, né, era onde você se sacrificava ali, era a sua tormenta, né? E Deus não trabalha na gente no conforto, naquilo que a gente gosta. Deus trabalha justamente naquilo em que nos tira do eixo, que nos desequilibra, sabe? E acho que todo mundo tem uma área na sua vida que ele desequilibra. E eu digo que tem algo que eu ando falando muito e eu estou tentando me ressignificar, né? E dizer assim, Senhor, ao invés de eu reclamar, ao invés de eu falar, eu preciso agradecer. Trocar a reclamação pelo agradecimento. Então, para mim, olhar para casa, né? Eu gosto muito das coisas muito organizadas. E na aula de organização, realmente me deu muitas dicas. Eu já comecei quando eu cheguei, né? Mas, assim, algo que sabe, é quando eu tenho que ir para a cozinha, gente.
A cozinha, para mim, é um ambiente onde eu acho que eu estou perdendo tempo. Vejam, a visão que eu tenho, né? Mas que Deus está trabalhando isso. Para mim, eu acho que eu estou perdendo. Meu Deus do céu, você entra numa cozinha, gente, às 8 da manhã, dá 10 horas e você não tem terminado, e o negócio está lá rolando e você não sai. Né? E eu faço, meu Deus, quanto tempo eu perdi? E aí eu fiquei analisando, né, desde que eu estou conhecendo aqui a experiência do lar, as aulas que a gente está fazendo junto com o Dani lá, né, as aulas gravadas, o livro também, e você vai descobrindo que não é a perca, e sim o ganho. E eu lembro que eu fui fazer um bolo, gente, que eu nunca fiz um bolo. E quando foi em dezembro, eu trazendo à memória as coisas do livro e as aulas de Dani, assim, e eu disse, mas gente, eu vou fazer um bolo. E aí eu ligo para uma amiga e ela me passou como é que fazia. Esse meu bolo, e eu fazendo botei uma música, sabe, para poder ir trabalhando isso, e o bolo ficou lindo, gostoso, maravilhoso. Eu disse, minha nossa, eu consigo, né? E aí você vai descobrindo que Deus precisa trabalhar em você naquilo que você tem maior dificuldade. E, Dani, realmente a pia não é um negócio, é algo muito, sabe, um complicador, mas é lá que Deus vai trabalhar, sabe? Ontem eu estava assistindo acho que foi uma live da pastora Thalita Pereira, né, sobre a formação UNA, alguma coisa do tipo. E aí tem uma live às 8 horas, meu Deus do céu, é praticamente o primeiro momento que eu vou viver na minha casa sem a pessoa que me ajuda. Tá lá uma tuia de pano, gente. E aí eu lembro que eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou enfrentar? Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. E eu sempre buscando, é como o Dani disse aí, né? Clamar a presença do Senhor. Porque sem Ele, você não consegue não, menino, para enfrentar determinadas situações. E eu lembro que quando eu botei lá a música acontecendo, e eu lá na área de serviço, e foi máquina, e foi roupa, eu disse, Jesus amado, eu estou conseguindo, eu estou vencendo. Né? E quando você chama, de fato, há uma grande transformação. Eu não sei como é que aconteceu não, viu, Dani? Eu sei que quando eu terminei, eu olhei assim, eu disse, meu Deus, eu consegui, né? Mas assim, não é fácil, não é? Mas eu creio que o trabalhar do Senhor, ele realmente precisa mexer naquilo que nos tira do eixo. E realmente voltar a olhar Isso. para nosso lar, a nossa casa, sabe? Colocar algumas coisas em ordem. E quando eu comecei a olhar, eu disse, meu Deus, isso aqui está faltando, eu preciso melhorar isso aqui. E eu nunca percebi isso, não. Por quê? Porque eu tinha alguém que fazia por mim. Então a minha casa era cuidada por outra pessoa, sabe? E eu acho não, né? Deus realmente nos traz de volta para perceber pequenos detalhes. E é nesses pequenos detalhes que ele começa a falar conosco e fazer com que a gente perceba o que precisa ser mudado e o que precisa ser mudado não só externamente, mas internamente. Então, Dani, essa noite realmente Deus falou muito comigo aqui. Quando você gosta de dizer assim, Deus está falando com alguém aqui. Você gosta muito de falar isso. Eu não sei com quem, mas Deus está falando com alguém. E a gente vai se Às identificando e vezes ele diz descobrindo, né? com quem, né? Às vezes ele fala com quem. Ele falou para a Vanessa, né? Foi. Vanessa. Isso. Às vezes ele fala, mas às vezes não. Com alguém aqui. Eu É, sinto o espírito rodar, né? Dani fala assim, e eu acho bem interessante. Eu disse, meu Deus do céu, é para aí. Ainda bem que ela não falou o nome. Alguém quer mais falar para a gente terminar? Alguém? Ana Flávia, pode falar, pastor. Eu acho que o momento que falou bem comigo foi sobre o guarda-roupa, né? Foi um exemplo, mas trouxe ao meu coração sobre não adianta tá tudo bonito por fora se por dentro está bagunçado. E eu gosto muito, sabe? Sempre gostei muito de organizar roupas por cores, por tamanho, por tudo certinho. E hoje, né, eu tenho 3 homens dentro de casa. E eu saio de casa cedo, chego só 7, 8 horas da noite, praticamente todos os dias, e isso dias que não tem culto, né? Porque na quarta, sexta eu tenho culto, e fora meus atendimentos também de terapia que eu faço à noite. E manter essa organização de guarda-roupa é um negócio meio complicado, mas é algo que me incomoda muito. E às vezes eu acabo até xingando muito meus filhos por causa da desorganização do guarda-roupa. Mas enquanto você falava sobre isso, né, e se Jesus hoje te perguntar como é que está seu guarda-roupa, me fez refletir que o guarda-roupa simboliza como nós estamos por dentro. É fácil você ir lá, fechar a porta e parecer que está tudo organizado, mas e lá dentro, como que está? Então eu vejo essa experiência como algo que vai fluir de dentro para fora nas nossas vidas. Que não adianta a gente ter uma mesa bonita, mas se aqui dentro ainda está desorganizado. Então eu creio que essa experiência nossa vai ser para
para arrumar muita coisa. Amém, pastora, glória a Deus, é isso mesmo, né? O Senhor está nos convidando para esse tempo. Amém. Acabou com a aparência, né? Vai chegar um tempo que a aparência não vai, o Senhor vai cobrar, e Ele vai cobrar da igreja brasileira, tá? Ele vai pôr a mão, Ele vai tirar muita gente que está na aparência. Nós vamos ter que viver pela fé. Vai chegar os tempos, está chegando já, né? Mais alguém? Para a gente terminar, alguém mais quer falar? Pastora Neisa? A parte que me tocou foi: precisamos fechar a boca, orar e jejuar. Eu me lembro que teve uma fase da minha vida que meu sofá estava rasgado, que eu passei por dificuldade, assim, eu estava no auge e depois caiu. E nossa vida é assim, né? É uma balança. Isso foi antes de eu me formar, de eu fazer a faculdade, de eu ter o concurso público, eu não trabalhava. Então, o sofá era velho, rasgado, meu armário de cozinha, tudo já comido de cupim, né? Já comido de cupim caindo, e eu reclamava muito, eu reclamava demais. Eu lembro que eu chamei de uma de oração aqui fora, e elas falaram, Deus falou através dela, era para eu fechar a boca, que Deus ia colocar tudo em lugar, no tempo dele. Então, aí eu fechei a boca. Aí eu não reclamei mais. Quando uma pessoa assim, minha nora, falou assim: minha avó tá dando sofá, me dá para mim que eu quero. Pode me dar que eu quero sofá. O meu tá rasgado. E eu não me importava, tá? Botava na sala, tudo bem. E não reclamei mais do armário, né? Caindo de cupim, meu cupim comeu tudo, acabou. E depois Deus mudou tudo na minha vida. Eu mudou a estratégia, eu fiz faculdade, eu passei no concurso público. Foi uma fase difícil do meu marido, né? Que o emprego caiu, ele tinha oficina mecânica, então não estava dando mais nada. Tive que mandar a empregada embora, tive que me virar sozinha, eu tive que cuidar da casa, cuidar dos 5, não era só 2 eram os 5 ainda, né? E não tinha condição de fazer faculdade, por enquanto, mas aí depois deu condição, né? Deus me deu de presente, de graça, testemunho muito lindo da minha vida, do concurso público da faculdade, que Deus me deu. Então, tudo mudou. Então, hoje eu tenho sofá, hoje eu tenho tudo. Então, já viajei, já fui em Paris, Deus já me deu de presente, porque eu nem acreditei que eu pisei naquela terra, naquela torre, porque foi um presente de Deus mesmo, um milagre. Então, é o que eu falei, quando a gente fecha a boca e ora e faz com amor, não olhando o sacrifício como sacrifício que a gente tem que fazer, né? Olhando a casa com amor, é minha casa, eu tenho essa casa, Deus me deu. Se esse sofá tá rasgado, eu vou botar um paninho, Deus que me deu. Então, no tempo de Deus, Deus vai mudar. Se a minha mesa é desse jeito, vai ser desse jeito. Se eu tenho um prato simples, é nesse prato que eu vou fazer na mesa posta. Então, tem que ser assim, tudo a gente olhar com amor e com Jesus na nossa casa. Porque enquanto a gente estiver reclamando, questionando, nada vai acontecer. Deus não vai permitir acontecer nada. Então, foi essa palavra que Deus me deu e minha vida mudou. Deus mudou a minha história. Eu já fui parar no INCA com 30 anos de idade, né? Minha mãe também faleceu no INCA, no mesmo hospital, com 46 anos. E eu, por 30 anos, parei lá também. E minha vida foi assim, foi um processo, né? Deus trabalhando em mim para que eu estivesse no altar hoje. Se eu não estivesse no INCA, ele trabalhou o perdão ali no INCA, na minha vida. Né? Alguém consegue tirar foto nossa? Eu não sei, eu tentei aqui, mas sumiu tudo, sei lá. Printar, né? Quem tiver aí, por favor, abra a câmera rapidinho, só para a gente tirar uma foto, que eu gosto de registrar esses momentos. Né, printar? É, printar. Vou printar aqui. Printa você e manda. 1, 2, 3 e já. Pronto, deixa eu colocar aqui. Você manda lançar. Acho que foi. Foi. Então é isso. E quando você falou o último dia, se você tivesse hoje, o último dia, seu último dia, então sim, Deus estava com a gente.
Sim. Deus estava presente, eu senti, eu chorei. Amém. E eu senti a presença de Deus. Eu falei com Deus o que eu queria. Amém. Amém? Amém. Então, Deus é Todas contigo. nós, né, sentimos a presença A maravilhosa. presença de Deus é aqui neste lugar. Cada uma, né, tem o brilho do Espírito Santo. Gente, quem diz que não consegue sentir o fluir no online é porque não sabe fluir no online, porque o online flui também. Flui. Toca. O online você flui. Agora tem que ter técnicas, né, de online. Uhum. Né? Não é somente... tem que ter as técnicas que o online pede isso, né? Isso. Não tanto tempo, né? Ser uma coisa mais fluida, uma linguagem mais diferenciada. Verdade. Mas dá certo. Meninas, eu queria muito agradecer a vocês. Então, na terça-feira que vem, nós temos outra aula. Ai, tá? que bom que é na terça. Se fosse na quarta, eu não poderia. Não, é na culto, terça. na igreja, sempre na tem que terça. falar. Tá bom? Glória a Deus, fiquei feliz. Aí na terça que vem nós vamos encontrar, e depois a gente só vai voltar depois do carnaval, porque eu vou fazer uma viagem, e aí eu só vou voltar no carnaval, e na terça-feira de carnaval é feriado, então muitas vão estar em retiro, vão estar com família, então não vão, então vai ser depois do carnaval, dia 23, a gente retorna com a nossa aula, tá bom? Aula 3, tá? Então, meninas, até terça, foi maravilhoso conhecer vocês, foi muito boa a nossa aula, não faltem a próxima aula, tá bom? Cheiro, amo, fui, foi maravilhoso. Beijo para todas vocês, boa noite, que vocês possam dormir com o Papai do Céu.